tá? Esse slide não está totalmente pronto. Aquele link que tem lá no Java, oh, meu Deus do céu, que tem no Ava, ele começou a gravar agora a aula, tá certo? Então, vamos lá. Como a aula começou a gravar, vamos começar de novo. Vamos lá, pessoal. Então, a gente está falando sobre organelas naquele link que tem lá no Ava. À medida que eu vou atualizando esses slides, ele também vai atualizando lá no link. Vocês podem ficar tranquilos que vocês conseguem baixar lá, tá certo? Então, nós estamos falando sobre as organelas. Aqui eu coloquei um linkzinho, gente. Eu não vou clicar agora, mas se vocês clicarem aqui, ele vai levar vocês para um site que vai mostrar a célula em 3D para vocês. É uma coisa bem bacana para poder estudar, tá certo? Uma coisa bem bacana. William, vocês conseguem me escutar bem, né? Pessoal, vocês não estavam me escutando? Escutaram tudo que eu falei? Ah, então tá. Eu vou deixar esse chat habilitado, vou confiar em vocês, tá? Só manda mensagem se acontecer algum problema com a transmissão, tá certo? Então vamos lá. Então voltando para a nossa aula. Então tá, aqui esse link, ele vai dar pra gente uma... Vai mandar a gente para um site aonde vocês vão conseguir ver a tela, a célula em 3D, tá certo? Então, a gente falou sobre o que são as células, nós falamos sobre os ribossomos e falamos sobre os retículos endoplasmáticos na aula passada. Na aula passada, ok? Nós vimos que os retículos endoplasmáticos eles são divididos em... Vou passar rapidinho aqui, tá? Os retículos endoplasmáticos eles são divididos em granular e agranular. Nós vimos que os retículos endoplasmáticos granulares, que eles são responsáveis, junto com os ribossomos, pela síntese proteica, e ele é granular justamente porque ele tem uma grande quantidade de ribossomos na sua superfície. Nós vimos que o retículo agranular, ele tem diversas funções, dentre elas a síntese de lipídios, entre elas esteroides, a neutralização de substâncias tóxicas, a produção, né, da parte membranosa de óvulos e espermatozoides. A gente viu aqui que esses hormônios sexuais são produzidos aqui, né, dentro do retículo endoplasmático, e nós vimos que eles são responsáveis pelo transporte de cálcio na nossa musculatura. Muito bem. Depois que essas substâncias elas são produzidas no retículo endoplasmático, depois que essas substâncias elas são produzidas no retículo endoplasmático, elas são enviadas por um camarada chamado complexo de Golgi. Complexo de Golgi. O que é o complexo de Golgi? O complexo de Golgi, ele é um monte de bolsa, certo? Vocês conseguem ver aqui na imagem. Ele é um complexo de... por isso que é complexo, né? Um conjunto de bolsas que vão formar vesículas, ok? E que vão receber essas proteínas, vão receber esses lipídios produzidos lá no retículo endoplasmático, vão, em linhas gerais, vão empacotar esses, essas substâncias e vão enviar, né, para a organela ou para a célula ou para a parte do corpo que é necessária.
Gente, uma coisa interessante é que as proteínas que ficam naquela célula, geralmente elas já saem do retículo endoplasmático granular e vão para o citoplasma. Aquelas que vão ser exportadas necessitam vir para o complexo de Golgi. Ah, professor, então você está querendo me dizer que o complexo de Golgi é a Amazon da célula? É isso aí, por exemplo. É isso exatamente. O complexo de Golgi ali, tudo que é produzido ali na célula, vai ali para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai empacotar ele, né? E vai enviar, né, ali para o lugar que precisa chegar aquela substância. Então, se aquela substância, por exemplo, é um hormônio sexual, então vai mandar para os testículos. Se é um hormônio que precisa ir para o cérebro, então vai lá para o cérebro, ok? Então, vai o retículo endoplasmático produz e o complexo de Golgi vai empacotar, essa palavra que a gente usa, vai empacotar em vesículas, em embalagens e vai enviar, ok? Algumas dessas substâncias podem ser modificadas quimicamente no complexo de Golgi. Modificadas em que sentido? Elas podem, vamos botar aqui, são produzidos diversos carboidratos lá no retículo endoplasmático, porque o retículo endoplasmático liso, agranular, também produz alguns carboidratos. Né? Então, aí o que acontece? Esses carboidratos pegam, essas glicoses pegam e vão para o complexo de Golgi. Ali elas se juntam, várias glicoses, né, através de ligação glicosídica, e vão formar, então, uma vesícula com várias glicoses que vão dar o nome de glicogênio, ok? Então, uma vesícula de glicogênio. Esse glicogênio vai ficar ali no citoplasma, ok? No citoplasma. Ou para fora da célula, dependendo da substância. Aqui nós temos duas fotos do complexo de Golgi, né, tiradas a microscópio. Então, vocês vão ver aqui, essa parte cinza é o citoplasma, e aí vocês vão ver que são várias bolsas mesmo, são várias vesículas. Tá certo? Todas elas funcionam ao mesmo tempo, é como se cada uma delas fosse um galpão, ok? Quem estuda especificamente, existem pessoas que estudam só essa organela, né? Essas pessoas que estudam só essas organelas, elas inclusive sabem que tipo de substância é empacotada em cada porção dessa aí, tá? E aqui são as vesículas que são produzidas. Vocês podem ver que são como se fossem cápsulas de gel, ok? É isso mesmo, são vesículazinhas que são produzidas ali no complexo de Golgi. Muito bem. Aqui alguns exemplos para a gente, né? Enzimas do tubo digestório, né? São substâncias de mucosa do trato respiratório, e certos hormônios são produzidos ali no complexo de Golgi. Substâncias de reservas, que vão abastecer os vacúolos. Mais tarde, em outra aula, a gente vai ver o que são esses vacúolos, super simples, né, das células de vegetal. Então, olha aqui. Vamos olhar aqui essa imagem, tá? Vocês conseguem ver a seta do meu computador? Só uma pessoa responde sim, por favor. Sim. Ok, beleza. Então, vamos lá. Aqui embaixo, aqui, nós temos o retículo endoplasmático granular, tudo bem? O retículo endoplasmático granular. Você vê que ele produz uma substância e ele manda, através de uma vesícula também se chama vesícula, se produz essa substância, claro, uma proteína, manda para o complexo de Golgi. Essa vesícula chega com essa proteína e ela se abre aqui. Só um detalhe aqui antes de eu seguir. Pessoal, vocês estão vendo que essas organelas, elas são organelas membranosas? Elas são organelas que têm membranas? Essas membranas, elas têm a mesma composição que a membrana plasmática. Elas são membranas lipoproteicas.
e elas têm a mesma, as mesmas propriedades, ok? Então, veja, essa vesícula aqui, ó, ela se forma, ela esmaga aqui a membrana plasmática aqui, ó, tá vendo a membrana aqui da organela, forma a vesícula, isso que tem em volta roxo aqui, ó, é a membrana, o que está em amarelinho dentro é a proteína. Essa vesícula, então, ela chega até o complexo de Golgi, que é uma outra organela membranosa. Essa membrana, ela se funde, se abre. Essa proteína, então, ela entra aqui no complexo de Golgi, tá? Então, a entrada da substância acontece na fase cis, ok? Na fase cis, que é a fase de entrada, ok? Fase cis do complexo de Golgi, tá? Esse complexo de Golgi, então, sintetiza essa membrana final, essa vesícula final, ok? Essa vesícula final, e depois ela secreta pela fase trans do complexo de Golgi. Tudo bem? Pessoal, por favor, todo mundo compreendeu isso aqui? Só me respondam se sim ou não. Ok, beleza, já entendi. Ok. Agora eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Tem uma organela que se chama lisossomo. O lisossomo, ele é nada mais nada menos do que uma bolsa de proteína enzimática, de enzimas, ok? Ele é responsável pela, a gente vai ver ele logo logo, ele é responsável pela digestão celular. E ele é produzido pelo complexo de Golgi. Na verdade, ele é produzido pelo retículo endoplasmático granular, junto com o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático granular produz a enzima, que é uma proteína, manda para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi forma a membrana dessa organela e envia para o citoplasma. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, lisossomo primário. Envia esse lisossomo para o citoplasma. Tranquilo. Beleza. Algumas organelas, só um minuto que tem gente entrando aqui. Vamos lá. Algumas organelas não, algumas substâncias, quando elas são produzidas aqui pelo complexo de Golgi, elas são enviadas para a parte externa. Então, aqui você vê a membrana plasmática da célula, tá? E aqui o processo de secreção dessa vesícula. Beleza. Então, complexo de Golgi é isso aí que a gente precisava ver. Já falei aqui também que o complexo de Golgi sintetiza carboidratos, né? Glicoproteínas e glicolipídios, que são aquelas substâncias que ficam na superfície da membrana plasmática, são produzidas aqui. Já falei que produz o lisossomo, né? E aqui tem uma outra coisa que é muito importante, antes da gente finalizar o complexo de Golgi. E, galera, isso costuma cair nas provas, tá? Isso cai recorrentemente. Tem aquela prova, tem umas provas que são mais tranquilas, mais fáceis aí que cai mesmo, né? Aquela prova que vocês fazem lá de Ouro Preto, né? Que é aquele vestibular sequencial. Eu nunca gravo o nome. A provinha de biologia deles é muito tranquila, muito, muito. Todas as provas de biologia que eu peguei, não tinha uma que a gente já não tinha visto questões aqui na sala de aula. Então, o que é o acrossomo do espermatozoide? O acrossomo do espermatozoide é a cabeça do espermatozoide, né? Então, olha só, o espermatozoide é formado por uma cabeça,
o que é o acrossomo, e aqui dentro tem um núcleo, né? O espermatozoide não é uma forma de vida, o espermatozoide, ele é uma célula, ok? A vida, ela acontece depois que a célula espermatozoide fecunda a célula do óvulo. Aí, naquele momento que acontece o processo de fecundação, imediatamente você já tem as primeiras células embrionárias e você já tem, então, ali a vida, beleza? Então, aqui você vai ter o núcleo e você vai ter essa outra estrutura, também chamada de acrossomo, tá? Que é onde vão ter as enzimas. Porque na hora que o espermatozoide ele vai nadando, acontece a ejaculação, ele vai nadando, ele sobe o útero até achar o óvulo. Na hora que ele acha o óvulo, ele precisa penetrar no óvulo. A vida do espermatozoide não é fácil. Ele precisa penetrar no óvulo. Na hora que ele precisa penetrar no óvulo, ele libera substância, libera enzimas para romper a membrana do óvulo, a membrana plasmática do óvulo, toda aquela camada, para que ele possa conseguir entrar. Beleza? Então, aqui, ó, isso começa. Aqui você tem uma célula, essa célula é uma célula indiferenciada, então é uma daquelas células que não tem função, ok? Ainda ela vai ser diferenciada para se transformar em um espermatozoide. Então ela vai se diferenciando, tá vendo? E o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi vão produzindo as enzimas e a vesícula para formar o acrossoma. Pessoal, sobre essa questão do espermatozoide, vocês compreenderam? Beleza. Ninguém tem dúvida. Perfeito. Então, fechamos a gaveta do complexo de Golgi. Estudar organelas é dessa forma, ok? É igual cabeça de homem. Você abre uma gaveta para você quer falar de outro assunto, você fecha essa gaveta para abrir a outra gaveta. Não funciona. Você abre duas gavetas ao mesmo tempo, dá curto-circuito. Não vai funcionar, tá certo? A próxima organela que a gente vai estudar são os lisossomos. São os lisossomos, que eu já falei para vocês como eles são produzidos, né? Eles são vesículas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi, né? E esse nome deles é bem sugestivo, né? Lise, que vem do grego, quer dizer quebra, ok? E então eles vão realizar quebras, eles vão realizar digestão, eles vão realizar processos de digestão dentro da célula. Agora, interessante que a gente vai ver aqui é que esse processo de digestão, ele não é só essa digestão alimentar que a gente está acostumado a ver, não, tá? Então, a gente vai ver como é que isso acontece, tá? Aqui é uma fotinho do lisossoma, a gente conseguir entender como ele acontece. Aqui eu tenho a bicamada lipídica, ó, lembra que eu falei? Aquela vesícula lá que é formada lá no complexo de Golgi, aqui, ó, a bicamada lipídica, e dentro uma mistura de enzimas. Então, nós temos alguns tipos de lisossomos, né? Vamos primeiro olhar aqui, ó. O lisossomo primário, né, que ele fica guardando a sua atividade para digestão, né, aquele logo depois que ele foi produzido pelo complexo de Golgi, e o lisossomo secundário, né? O lisossomo secundário, ele está ligado a um vacúolo digestivo, né, que já é o lisossomo em ação, vamos dizer assim, né? Ele já é o lisossomo ligado àquela vesícula onde está a substância que precisa ser digerida, tá? Então a gente vai ver como é que isso acontece. Olha aqui, ó. Todo mundo consegue ver bem aí a imagem, né? Então, nós temos aqui, vamos botar aqui que está vendo uma substância de fora, primeiro, tá? Vamos pegar
essa linha de raciocínio aqui. Acontece o processo de fagocitose, ok? Acontece o processo de fagocitose. Quando a membrana plasmática ela faz a fagocitose, o que é a fagocitose? Ela vai comer, comer, ela vai englobar uma substância sólida que está do lado de fora da célula, pode ser uma substância que simplesmente se aproximou ali da membrana plasmática, pode ser um vírus que está querendo penetrar na membrana plasmática, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, beleza? Nós temos células que são especialistas nisso. No ano que vem, quando vocês forem estudar imunologia, o sistema imunológico, o professor Juan vai falar para vocês de uma célula chamada macrófago, ok? Que é uma célula fagocítica, tá? Mas voltando aqui, então faz a fagocitose, tudo bem? Faz a fagocitose e forma um corpo, ó, soma. Lembra que quando a gente estava lá na sala de aula ainda, eu falei isso para vocês, ó, soma, lembra dessa palavra soma, quer dizer corpo, fago, comer, corpo de comer. Criou-se uma vesícula em volta dessa substância que precisa ser digerida, ok? O que que acontece? O lisossomo, então, ele vai pegar e vai chegar aqui perto desse vacúolo digestivo, aqui, ó, tá vendo? Esse lisossomo, ele vai chegar aqui perto e ele vai digerir todas essas substâncias que estão dentro desse vacúolo digestivo. Esse fagossomo, então, começa a se chamar vacúolo digestivo, porque já tem o lisossomo secundário ligado nele. Então, o vacúolo digestivo é o quê? É o fagossomo mais o lisossomo primário, né? Que aí, no caso, já é lisossomo secundário, porque está ligado ao fagossomo. Então, o vacúolo digestivo é o fagossomo mais o lisossomo. O fagossomo tem ali as substâncias que precisam ser digeridas dentro dele, e o lisossomo joga as enzimas lá dentro para poder digerir. Aí vai pegar e vai cortar tudinho, ok? Vai picar tudinho, tá? Essas enzimas vão digerir tudo. É igual como se você colocasse uma batata na boca. Você bota uma batata na boca, tem uma enzima chamada amilase, a gente já falou sobre isso. Tem uma enzima chamada amilase. Essa batata começa a ficar mole, essa batata começa a ser digerida. A mesma coisa acontece aqui, tá? Quando essa digestão ela acaba, forma-se um vacúolo chamado vacúolo residual, né? Dos resíduos desse processo de digestão. Esse vacúolo residual, então, ele é jogado para fora da célula, ok? Que é o processo de exo para fora, citose para fora da célula, ou também chamado com o nome de plasmocitose. Plasmocitose. Ok, gente? Até aqui, alguma dúvida? Todo mundo compreendeu? Posso continuar? Ok. Eu estou tentando ir bem devagar para vocês não se perderem, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tenho uma outra situação. Vocês estão vendo aqui onde está a seta aqui? Aqui dentro desse vacúolo, que é um vacúolo que eu chamo de vacúolo autofágico. Auto, a si mesmo. É quase se auto-suicidar-se a si mesmo, não tem? Então, autofágico, comer-se a si mesmo. Ah, professor, que loucura! Porque, na verdade, não é comer-se a si mesmo, é comer alguma coisa que é seu, né? Então, como se fosse comer minha mão. Não, eu não vou comer minha mão, porque minha mão é útil, tá certo? Mas o que acontece? Algumas vezes, algumas vezes não, várias vezes, as mitocôndrias do nosso corpo, elas ficam inúteis, né? Elas perdem a sua função, tá? Elas não morrem porque elas não têm vida, mas elas perdem a sua função. Então, o que o corpo faz? O corpo, o corpo Não sei nada sobre isso. o corpo
o corpo... Desculpa, gente, eu me perdi aqui, vamos lá. A mitocôndria perde a sua função. Aí o corpo, a gente vai ver que a mitocôndria tem a função de autoduplicação, ela se autoduplica, depois o corpo elimina essa mitocôndria, tá? Como é que esse corpo elimina essa mitocôndria? Ele vem aqui e forma um vacúolo autofágico em volta dessa mitocôndria, o lisossomo vem, se junta aqui esse vacúolo autofágico, libera as enzimas aqui, digere essa mitocôndria e depois forma um vacúolo residual. E esse vacúolo residual, então, elimina os restos dessa mitocôndria. Então, aqui, a diferença do vacúolo digestivo para o vacúolo autofágico é que o vacúolo digestivo, ele é a digestão de uma substância extracelular, que veio de fora da célula. E o vacúolo autofágico, ele vai digerir uma substância de dentro da célula, no caso aqui a mitocôndria. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui era importante a gente trabalhar. Tá? A função, então, do lisossomo, a gente já falou dela, falamos bastante. Função autofágica, né? Do grego auto, próprio, e fagem, comer, né? Então, ela faz a digestão. Aqui tem uma outra coisa que é interessante. Vou botar para vocês aqui. Aqui. O processo de metamorfose do sapo, da rã, da perereca. Vocês sabem a diferença de sapo, rã e perereca? Vocês sabem a diferença de sapo, rã e perereca, gente? Não? Não sabem? Ah, é sério. Ó, o sapo... Sabe, William, a diferença de sapo, rã e perereca? Eu? Claro. Sei não, sacanagem, sacanagem, sei não. Sabe não? Então, olha só. Na verdade, eu acho que muda pouca coisa, mas eu não vou arriscar, não, porque eu não quero passar vergonha, não. Então, vamos lá. Tá gravado, então. Ó, o sapo, ele vive em meio terrestre, na Terra, tá certo? Tudo bem? A rã, ela vive em meio aquático, tá certo? E as pererecas vivem grudadas no pau. Olha, aliás, vivem grudadas nas árvores, tá certo? É porque elas são arborícolas, as pererecas. Elas saltam, elas têm as ventosas, é tudo diferente, tá bom? Tranquilo, eu conto essa piada todo ano. Vamos lá. Gente, na madeira, um pau na madeira. Vocês são muito maldosos, gente. E olha que a aula tá gravada. Vamos lá. Vamos lá, gente. Foca. Pronto. Já descontraiu. Volta. Volta. Vamos lá, então. Olha só. Aqui, então, nós temos os ovos, ok? E nós temos diversos estágios girinos. Essa mudança aqui, vocês vão vendo que a cauda, ela vai desaparecendo e outros órgãos vão sendo formados. O desaparecimento dessa cauda, ela acontece por causa da ação dos lisossomos, do processo de autofagia, tá certo? Então, aqui um outro exemplo além das mitocôndrias, tá? Isso aqui é uma outra coisa que costuma cair bastante nas provas. Se vocês verem um desenhozinho desse aí, numa questão que está falando de organela, já bota o olho, já pensa logo, lisossomo, autofagia. Ok? Porque é clássico, tá? É clássico. E tem a heterofagia, né? Que é a digestão de diferentes materiais que vêm de fora. Pessoal, eu acabei de explicar isso aqui para vocês, sobre a questão da fagocitose. E um outro, eu vou agora só falar para vocês sobre a pinocitose. Tá? A pinocitose, ela é a mesma coisa que a fagocitose, só que pinos quer dizer líquido.
Então, são substâncias que são fluidas, ok? Nesse caso, a gente não tem a expulsão de substâncias que sobram do processo digestivo. Em vez de nós termos um fagossomo, nós vamos ter um pinossomo, ok? É digerido por lisossomo. Todo material que é fagocitado ou pinocitado é digerido por lisossomo. Exatamente. Na verdade, tudo que é digerido na nossa célula é digerido por lisossomo. Se você estiver falando de digestão, tá? Se a gente estiver falando de digestão. Beleza? Então, eu botei essas imagens aqui, mas eu já acabei explicando para vocês lá atrás. Tá? Vamos adiantar o processo. Então tá, então falamos do mitocôndrio, aqui do lisossomo. Para a gente fechar hoje, com chave de ouro, tá? Nós vamos falar sobre a mitocôndria. Nós vamos falar sobre a mitocôndria, tá? E aí na próxima aula a gente fecha esse conteúdo, ok? Na próxima aula a gente fecha esse conteúdo. Vamos lá. Então, a mitocôndria é uma organela em forma de bastonete e ela é delimitada por membranas lipoproteicas também. Também é uma organela membranosa. Galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por muito tempo se achou que a mitocôndria era um ser vivo que vivia em simbiose. O que é viver em simbiose? Que vive em cooperação total com o corpo humano, com as células humanas, né? Por quê? Porque a mitocôndria, ela tem algumas características que são intrigantes, né? Ela tem, dentro dela, ela tem DNA mitocondrial, ela tem RNA mitocondrial e ela tem ribossomo. Teoricamente, ela seria capaz ela é capaz de produzir proteína. O que acontece? Ela é capaz de se autoduplicar, mas ela não é capaz de se reproduzir. Ou seja, qual a diferença de se autoduplicar e se reproduzir? Qual a diferença da mitocôndria, por exemplo, uma bactéria? A bactéria, quando ela se autoduplica, tá? Quando ela faz duplicação pelo processo de mitose, ela tem processo de mudança do seu DNA. E ela tem agregação do seu DNA com outro DNA de quem ela está infectando. No caso da mitocôndria, quando a gente fala a gente fala de reprodução, necessariamente a gente está falando de transmissão de DNA, tá? A gente tá falando de transmissão de DNA e a gente está falando de transmissão de característica genética e produção de característica genética numa certa sociedade, o que não acontece dentro da mitocôndria. Beleza? Olha só, aqui na mitocôndria, gente, eu peço desculpa, mas é dificílimo achar imagens com legenda em português, mas é praticamente fácil de traduzir isso aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos a parte, vamos lá, vamos com calma. Aqui a gente tem a matriz por fora, tá vendo? A matriz mitocondrial, tá? Onde está aqui, ó, a matriz mitocondrial. Aqui nós temos as cristas mitocondriais. Isso vai ser importante para a gente depois. Quando a gente for trabalhar metabolismo, tudo bem? Quando a gente for trabalhar metabolismo. Então tá. Então aqui a matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial, aqui fora, crista mitocondrial. Tá? Na crista mitocondrial, a gente tem o DNA mitocondrial. A gente tem ATP sintetase. A gente tem ribossomo. Tudo bem? Isso é importante. Pronto.
A gente saber isso. Fechou. Qual é a função da mitocôndria? A função da mitocôndria é realizar a respiração celular. Então, a função da mitocôndria é pegar moléculas orgânicas que vão reagir com oxigênio e vão liberar CO2 e água. Esse processo aqui, ó. Esse processo aqui todinho que acontece. Tá? Isso aqui, galera, você vai guardar na manga. Porque isso aqui a gente vai estudar no próximo conteúdo de metabolismo celular. Ok? De metabolismo celular. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ficou difícil de ver aqui, né? A matriz é aqui, ó, por fora. É como se aqui fosse oco, aqui por fora, aqui, ó. Certo? Aqui é a matriz, isso aqui é cheio de líquido. Tudo bem? A crista é aqui. Tá? Algumas características. Elas apresentam capacidade de autoduplicação. Elas são de origem exclusivamente materna. Isso é louco. Presta atenção. O que acontece? Veja isso aqui. Veja isso aqui. Quando o espermatozoide ele vai chegando perto do óvulo, o espermatozoide, a mitocôndria é responsável pela produção energética. Então, a mitocôndria produz energia e esgota toda a sua função ali quando o espermatozoide vai chegando no óvulo. Tudo bem? Beleza? Então, todos os espermatozoides masculinos, eles... Desculpa, vamos lá. Todas as mitocôndrias dos espermatozoides masculinos, eles morrem. Todas as mitocôndrias morrem. A mitocôndria que é passada de geração para geração é a mitocôndria da mulher. Ok? Então, a mitocôndria que vai gerar energia para a primeira célula viva é a mitocôndria da mulher. A mitocôndria do óvulo. Então, aqui nós temos a mitocôndria, DNA mitocondrial da bisavó, o DNA mitocondrial da avó, DNA mitocondrial da mãe, o DNA mitocondrial da filha. Ok? Que foi passado de geração em geração. Inclusive, o menino nasce com o DNA mitocondrial da mãe. Ok? Então, vamos supor que você não sabe quem é a sua mãe. Sei lá, você foi trocado na maternidade. Espero que ninguém aqui passe por alguma crise existencial por causa disso. Tá? Mas vamos supor que você foi trocado na maternidade. E aí, você precisa saber quem é a sua mãe. Você tem a desconfiança de quem é a sua mãe. No Java. Qual é o DNA que você pode fazer? Você pode fazer o DNA mitocondrial. Ok? Vamos lá. No DNA mitocondrial, você vai saber. Vamos lá, pessoal. Quem então, é que a gente está falando sobre organelas. Então, a sua mãe. Naquele link que tem lá no AVA. Beleza, galera? Atualizando esses slides. Ele também vai atualizando lá no link. Vocês podem ficar tranquilos que vocês conseguem. Hoje, baixar a gente vai parar aqui na mitocôndria, tá certo? Alguma dúvida? Eu vou parar de gravar a aula. Então, nós estamos falando sobre as organelas. Aqui eu coloquei um linkzinho, gente. Eu não vou clicar agora, mas se vocês clicarem aqui, ele vai levar vocês para um site que vai mostrar a célula em 3D para vocês. Então, voltando para
a nossa aula. Então tá, aqui esse link, ele vai dar pra gente vai mandar a gente para um site aonde vocês vão conseguir ver a tela, a célula em 3D, tá certo? Então, a gente falou sobre o que são as células, nós falamos sobre os ribossomos e falamos sobre os retículos endoplasmáticos na aula passada, ok? Nós vimos que os retículos endoplasmáticos, eles são divididos em... Vou passar rapidinho aqui, tá? Os retículos endoplasmáticos, eles são divididos em granular e agranular. Nós vimos que os retículos endoplasmáticos granulares, que eles são responsáveis, junto com os ribossomos, pela síntese proteica, e ele é granular justamente porque ele tem uma grande quantidade de ribossomos na sua superfície. Nós vimos que o retículo agranular, ele tem diversas funções, dentre elas a síntese de lipídios, entre elas esteroides, a neutralização de substâncias tóxicas, a produção, né, da parte membranosa de óvulos e espermatozoides. A gente viu aqui que esses hormônios sexuais são produzidos aqui, né, dentro do retículo endoplasmático, e nós vimos que eles são responsáveis pelo transporte de cálcio na nossa musculatura. Muito bem. Depois que essas substâncias elas são produzidas no retículo endoplasmático, elas são produzidas no retículo endoplasmático, elas são enviadas por um camarada chamado complexo de Golgi. Complexo de Golgi. O que é o complexo de Golgi? O complexo de Golgi, ele é um monte de bolsa, certo? Vocês conseguem ver aqui na imagem. Ele é um complexo de... por isso que é complexo, né? Um conjunto de bolsas que vão formar vesículas, ok? E que vão receber essas proteínas, vão receber esses lipídios produzidos lá no retículo endoplasmático, vão, em linhas gerais, vão empacotar essas substâncias e vão enviar, né, para a organela ou para a célula ou para a parte do corpo que é necessária. Gente, uma coisa interessante é que as proteínas que ficam naquela célula, geralmente elas já saem do retículo endoplasmático granular e vão para o citoplasma. Aquelas que vão ser exportadas necessitam vir para o complexo de Golgi. Ah, professor, então você está querendo me dizer que o complexo de Golgi é a Amazon da célula? É isso aí, por exemplo. É isso exatamente. O complexo de Golgi ali, tudo que é produzido ali na célula, vai ali para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai empacotar ele, né? E vai enviar, né, ali para o lugar que precisa chegar aquela substância. Então, se aquela substância, por exemplo, é um hormônio sexual, então vai mandar para os testículos. Se é um hormônio que precisa ir para o cérebro, então vai lá para o cérebro, ok? Então, vai o retículo endoplasmático produz e o complexo de Golgi vai empacotar, essa é a palavra que a gente usa, vai empacotar em vesículas, em embalagens e vai enviar, ok? Algumas dessas substâncias podem ser modificadas quimicamente no complexo de Golgi. Modificadas em que sentido? Elas podem, vamos botar aqui, são produzidos diversos carboidratos lá no retículo endoplasmático, porque o retículo endoplasmático liso, agranular, também produz alguns carboidratos. Né? Então, aí o que acontece? Esses carboidratos pegam, essas glicoses pegam e vão para o complexo de Golgi. Ali elas se juntam, várias glicoses, né, através de ligação glicosídica, e vão formar, então, uma vesícula com várias glicoses que vão dar o nome de glicogênio, ok? Então, é uma vesícula de glicogênio.
esse glicogênio vai ficar ali no citoplasma, ok? No citoplasma. Ou para fora da célula, dependendo da substância. Aqui nós temos duas fotos do complexo de Golgi, né, tiradas a microscópio. Então, vocês vão ver aqui, essa parte cinza, o citoplasma, e aí vocês vão ver que são várias bolsas mesmo, são várias vesículas. Tá certo? Todas elas funcionam ao mesmo tempo, é como se cada uma delas fosse um galpão, ok? Quem estuda especificamente, existem pessoas que estudam só essa organela, né? Essas pessoas que estudam só essas organelas, elas inclusive sabem que tipo de substância é empacotada em cada porção dessa aí, tá? E aqui são as vesículas que são produzidas. Vocês podem ver que são como se fossem cápsulas de gel, ok? É isso mesmo, são vesículazinhas que são produzidas ali no complexo de Golgi. Muito bem. Aqui alguns exemplos para a gente, né? Enzimas do tubo digestório, né? São substâncias de mucosa do trato respiratório, e certos hormônios são produzidos ali no complexo de Golgi. Substâncias de reservas, que vão abastecer os vacúolos. Mais tarde, em outra aula, a gente vai ver o que são esses vacúolos, super simples, né? Das células de vegetal. Então, olha aqui. Vamos olhar aqui essa imagem, tá? Vocês conseguem ver a seta do meu computador? Só uma pessoa responde sim, por favor. Sim. Ok, beleza. Então, vamos lá. Aqui embaixo, aqui, nós temos o retículo endoplasmático granular, tudo bem? O retículo endoplasmático granular. Você vê que ele produz uma substância e ele manda, através de uma vesícula também se chama vesícula, se produz essa substância, claro, uma proteína, manda para o complexo de Golgi. Essa vesícula chega com essa proteína e ela se abre aqui. Só um detalhe aqui antes de eu seguir. Pessoal, vocês estão vendo que essas organelas, elas são organelas membranosas? Elas são organelas que têm membranas? Essas membranas, elas têm a mesma composição que a membrana plasmática. Elas são membranas lipoproteicas e as mesmas propriedades, ok? Então, veja, essa vesícula aqui, ó, ela se forma, ela esmaga aqui a membrana plasmática aqui, ó, tá vendo a membrana aqui da organela, forma a vesícula, isso que tem em volta roxo aqui, ó, é a membrana, o que está em amarelinho dentro é a proteína. Essa vesícula, então, ela chega até o complexo de Golgi, que é uma outra organela membranosa. Essa membrana, ela se funde, se abre. Essa proteína, então, ela entra aqui no complexo de Golgi, tá? Então, a entrada da substância acontece na fase cis, ok? Na fase cis, que é a fase de entrada, ok? Fase cis do complexo de Golgi, tá? Esse complexo de Golgi, então, sintetiza essa membrana final, essa vesícula final, ok? Essa vesícula final, e depois ela secreta pela fase trans do complexo de Golgi. Tudo bem? Pessoal, por favor, todo mundo compreendeu isso aqui? Só me respondam se sim ou não. Ok, beleza, já entendi. Ok. Agora eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Tem uma organela que se chama lisossomo. O lisossomo, ele é nada mais nada menos do que uma bolsa de proteína enzimática, de enzimas, ok? Ele é responsável pela
A gente vai ver ele logo, logo. Ele é responsável pela digestão celular. E ele é produzido pelo complexo de Golgi. Na verdade, ele é produzido pelo retículo endoplasmático granular, junto com o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático granular produz a enzima, que é uma proteína, manda para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi forma a membrana dessa organela e envia para o citoplasma. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, lisossomo primário. Envia esse lisossomo para o citoplasma. Tranquilo. Beleza. Algumas organelas, só um minuto que tem gente entrando aqui. Vamos lá. Algumas organelas não. Algumas substâncias, quando elas são produzidas aqui pelo complexo de Golgi, elas são enviadas para a parte externa. Então, aqui você vê a membrana plasmática da célula, tá? E aqui o processo de secreção dessa vesícula. Beleza. Então, complexo de Golgi é isso aí que a gente precisava ver. Já falei aqui também que o complexo de Golgi sintetiza carboidratos, né? Glicoproteínas e glicolipídios, que são aquelas substâncias que ficam na superfície da membrana plasmática, são produzidas aqui. Já falei que produz o lisossomo, né? E aqui tem uma outra coisa que é muito importante, antes da gente finalizar o complexo de Golgi. E, galera, isso costuma cair nas provas, tá? Isso cai recorrentemente. Tem aquela prova, tem umas provas que são mais tranquilas, mais fáceis aí que cai mesmo, né? Aquela prova que vocês fazem lá de Ouro Preto, né? Que é aquele vestibular sequencial. Eu nunca gravo o nome. A provinha de biologia deles é muito tranquila, muito, muito. Todas as provas de biologia que eu peguei, não tinha uma que a gente já não tinha visto questões aqui na sala de aula. Então, o que é o acrossomo do espermatozoide? O acrossomo do espermatozoide é a cabeça do espermatozoide, né? Então, olha só, o espermatozoide é formado por uma cabeça, o que é o acrossomo, e aqui dentro tem um núcleo, né? O espermatozoide não é uma forma de vida, o espermatozoide ele é uma célula, ok? A vida ela acontece depois que a célula espermatozoide fecunda a célula do óvulo. Aí, naquele momento que acontece o processo de fecundação, imediatamente você já tem as primeiras células embrionárias e você já tem, então, ali a vida, beleza? Então, aqui você vai ter o núcleo e você vai ter essa outra estrutura, também chamada de acrossomo, tá? Que é onde vão ter as enzimas. Porque na hora que o espermatozoide ele vai nadando, acontece a ejaculação, ele vai nadando, ele sobe o útero até achar o óvulo. Na hora que ele acha o óvulo, ele precisa penetrar no óvulo. A vida do espermatozoide não é fácil. Ele precisa penetrar no óvulo. Na hora que ele precisa penetrar no óvulo, ele libera substância, libera enzimas para romper a membrana do óvulo, a membrana plasmática do óvulo, toda aquela camada, para que ele possa conseguir entrar. Beleza? Então, aqui, ó, isso começa. Aqui você tem uma célula, essa célula é uma célula indiferenciada, então é uma daquelas células que não tem função, ok? Ainda ela vai ser diferenciada para se transformar em um espermatozoide. Então ela vai se diferenciando, tá vendo? E o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi vão produzindo as enzimas e a vesícula para formar o acrossoma. Pessoal, sobre essa questão do espermatozoide, vocês compreenderam? Beleza. Ninguém tem dúvida. Perfeito.
Então, fechamos a gaveta do complexo de Golgi. Estudar organelas é dessa forma, ok? É igual cabeça de homem. Você abre uma gaveta, para você quer falar de outro assunto, você fecha essa gaveta para abrir a outra gaveta. Não funciona. Você abre duas gavetas ao mesmo tempo, dá curto-circuito. Não vai funcionar, tá certo? A próxima organela que a gente vai estudar são os lisossomos. São os lisossomos, que eu já falei para vocês como eles são produzidos, né? Eles são vesículas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi, né? E esse nome deles é bem sugestivo, né? Lise, que vem do grego, quer dizer quebra, ok? E então eles vão realizar quebras, eles vão realizar digestão, eles vão realizar processos de digestão dentro da célula. Agora, interessante que a gente vai ver aqui é que esse processo de digestão, ele não é só essa digestão alimentar que a gente está acostumado a ver, não, tá? Então, a gente vai ver como é que isso acontece, tá? Aqui é uma fotinho do lisossoma, a gente conseguir entender como ele acontece. Aqui eu tenho a bicamada lipídica, ó, lembra que eu falei? Aquela vesícula lá que é formada lá no complexo de Golgi, aqui, ó, a bicamada lipídica, e dentro uma mistura de enzimas. Então, nós temos alguns tipos de lisossomos, né? Vamos primeiro olhar aqui, ó. O lisossomo primário, né, que ele fica guardando a sua atividade para digestão, né, aquele logo depois que ele foi produzido pelo complexo de Golgi, e o lisossomo secundário, né? O lisossomo secundário, ele está ligado a um vacúolo digestivo, né, que já é o lisossomo em ação, vamos dizer assim, né? Ele já é o lisossomo ligado àquela vesícula onde está a substância que precisa ser digerida, tá? Então a gente vai ver como é que isso acontece. Olha aqui, ó. Todo mundo consegue ver bem aí a imagem, né? Então, nós temos aqui, vamos botar aqui que está vendo uma substância de fora, primeiro, tá? Vamos pegar essa linha de raciocínio aqui. Acontece o processo de fagocitose, ok? Acontece o processo de fagocitose. Quando a membrana plasmática ela faz a fagocitose, o que é a fagocitose? Ela vai comer, comer, ela vai englobar uma substância sólida que está do lado de fora da célula, pode ser uma substância que simplesmente se aproximou ali da membrana plasmática, pode ser um vírus que está querendo penetrar na membrana plasmática, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, beleza? Nós temos células que são especialistas nisso. No ano que vem, quando vocês forem estudar imunologia, o sistema imunológico, o professor Juan vai falar para vocês de uma célula chamada macrófago, ok? Que é uma célula fagocítica, tá? Mas voltando aqui, então faz a fagocitose, tudo bem? Faz a fagocitose e forma um corpo, ó, soma. Lembra que quando a gente estava lá na sala de aula ainda, eu falei isso para vocês, ó, soma, lembra dessa palavra soma, quer dizer corpo, fago, comer, corpo de comer. Criou-se uma vesícula em volta dessa substância que precisa ser digerida, ok? O que acontece? O lisossomo, então, ele vai pegar e vai chegar aqui perto desse vacúolo digestivo, aqui, ó, tá vendo? Esse lisossomo, ele vai chegar aqui perto e ele vai digerir todas essas substâncias que estão dentro desse vacúolo digestivo. Esse fagossomo, então, começa a se chamar vacúolo digestivo, porque já tem o lisossomo secundário ligado nele. Então, o vacúolo digestivo é o quê? É o fagossomo mais o lisossomo primário, né? Que aí, no caso, já é lisossomo secundário, porque está ligado ao fagossomo. Então, o vacúolo digestivo é o fagossomo mais o lisossomo.
O fagossomo tem ali as substâncias que precisam ser digeridas dentro dele, e o lisossomo joga as enzimas lá dentro para poder digerir. Aí vai pegar e vai cortar tudinho, ok? Vai picar tudinho, tá? Essas enzimas vão digerir tudo. É igual como se você colocasse uma batata na boca. Você bota uma batata na boca, tem uma enzima chamada amilase, a gente já falou sobre isso. Tem uma enzima chamada amilase. Essa batata começa a ficar mole, essa batata começa a ser digerida. A mesma coisa acontece aqui, tá? Quando essa digestão ela acaba, forma-se um vacúolo chamado vacúolo residual, né? Dos resíduos desse processo de digestão. Esse vacúolo residual, então, ele é jogado para fora da célula, ok? Que é um processo de exo para fora, citose para fora da célula, ou também chamado com o nome de plasmocitose. Plasmocitose. Ok, gente? Até aqui, alguma dúvida? Todo mundo compreendeu? Posso continuar? Ok. Eu estou tentando ir bem devagar para vocês não se perderem, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tenho uma outra situação. Vocês estão vendo aqui onde está a seta aqui? Aqui dentro desse vacúolo, que é um vacúolo que eu chamo de vacúolo autofágico. Auto, a si mesmo. É quase se auto-suicidar-se a si mesmo, não tem? Então, autofágico, comer-se a si mesmo. Ah, professor, que loucura! Porque, na verdade, não é comer-se a si mesmo, é comer alguma coisa que é seu, né? Então, é como se fosse comer minha mão. Não, não vou comer minha mão, porque minha mão é útil, tá certo? Mas o que acontece? Algumas vezes, algumas vezes não, várias vezes, as mitocôndrias do nosso corpo, elas ficam inúteis, né? Elas perdem a sua função, tá? Elas não morrem porque elas não têm vida, mas elas perdem a sua função. Então, o que o corpo faz? O corpo, o corpo Não sei nada sobre isso. o corpo, desculpa, gente, eu me perdi aqui, vamos lá. A mitocôndria perde a sua função. Aí o corpo, a gente vai ver que a mitocôndria tem a função de autoduplicação, ela se autoduplica, depois o corpo elimina essa mitocôndria, tá? Como é que esse corpo elimina essa mitocôndria? Ele vem aqui e forma um vacúolo autofágico em volta dessa mitocôndria, o lisossomo vem, se junta aqui esse vacúolo autofágico, libera as enzimas aqui, digere essa mitocôndria e depois forma um vacúolo residual. E esse vacúolo residual, então, elimina os restos dessa mitocôndria. Então, aqui, a diferença do vacúolo digestivo para o vacúolo autofágico é que o vacúolo digestivo, ele é a digestão de uma substância extracelular, que veio de fora da célula. E o vacúolo autofágico, ele vai digerir uma substância de dentro da célula. No caso aqui, a mitocôndria. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui era importante a gente trabalhar. Tá? A função, então, do lisossomo, a gente já falou dela, falamos bastante. Função autofágica, né? Do grego auto, próprio, e fagem, comer, né? Então, ela faz a digestão. Aqui tem uma outra coisa que é interessante. Vou botar para vocês aqui. Aqui. O processo de metamorfose do, do sapo, da rã, da perereca,
Pronto, já descontraiu, volta. Vamos lá então, olha só. Aqui então nós temos os ovos, ok? E nós temos diversos estágios girinos. Essa mudança aqui, vocês vão vendo que a cauda ela vai desaparecendo e outros órgãos vão sendo formados. O desaparecimento dessa cauda, ela acontece por causa da ação dos lisossomos, do processo de autofagia, tá certo? Então, aqui um outro exemplo além das mitocôndrias, tá? Isso aqui é uma outra coisa que costuma cair bastante nas provas. Se vocês verem um desenhozinho desse aí, numa questão que está falando de organela, já bota o olho, já pensa logo, lisossomo, autofagia. Ok? Porque é clássico, tá? É clássico. Tem a heterofagia, né? Que é a digestão de diferentes materiais que vêm de fora. Pessoal, eu acabei de explicar isso aqui para vocês, sobre a questão da fagocitose. E um outro, eu vou agora só falar para vocês sobre a pinocitose. Tá? A pinocitose, ela é a mesma coisa que a fagocitose, só que pinos quer dizer líquido. Então, são substâncias que são fluidas, ok? Nesse caso, a gente não tem a expulsão de substâncias que sobram do processo digestivo. Em vez de nós termos um fagossomo, nós vamos ter um pinossomo, ok? É digerido por lisossomo. Todo material que é fagocitado ou pinocitado é digerido por lisossomo. Exatamente. Na verdade, tudo que é digerido na nossa célula é digerido por lisossomo. Se você estiver falando de digestão, tá? Se a gente estiver falando de digestão. Beleza? Então, eu botei essas imagens aqui, mas eu já acabei explicando para vocês lá atrás. Tá? Vamos adiantar o processo. Então tá, então falamos do mitocôndrio, aqui do lisossomo. Para a gente fechar hoje, com chave de ouro, tá? Nós vamos falar sobre a mitocôndria. Nós vamos falar sobre a mitocôndria, tá? E aí, na próxima aula, a gente fecha esse conteúdo. Ok? Na próxima aula, a gente fecha esse conteúdo. Vamos lá. Então, a mitocôndria é uma organela em forma de bastonete e ela é delimitada por membranas lipoproteicas também. Também é uma organela membranosa. Galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por muito tempo, se achou que a mitocôndria era um ser vivo que vivia em simbiose. O que é viver em simbiose? Que vive em cooperação total com o corpo humano, com as células humanas, né? Por quê? Porque a mitocôndria, ela tem algumas características que são intrigantes, né? Ela tem, dentro dela, ela tem DNA mitocondrial, ela tem RNA mitocondrial e ela tem ribossomo. Teoricamente, ela seria capaz ela é capaz de produzir proteína. O que acontece? Ela é capaz de se autoduplicar, mas ela não é capaz de se reproduzir. Ou seja, qual a diferença de se autoduplicar e se reproduzir? Qual a diferença da mitocôndria, por exemplo, uma bactéria? A bactéria, quando ela se autoduplica, tá? Quando ela faz duplicação pelo processo de mitose, ela tem processo de mudança do seu DNA. E ela tem agregação do seu DNA com outro DNA de quem ela está infectando. No caso da mitocôndria, quando a gente fala a gente fala de reprodução, necessariamente a gente está falando de transmissão de DNA, tá? A gente tá falando de transmissão de DNA e a gente está falando
E a gente está falando de transmissão de característica genética e produção de característica genética numa certa sociedade, o que não acontece dentro da mitocôndria. Beleza? Olha só, aqui na mitocôndria, gente, eu peço desculpa, mas é dificílimo achar imagens com legenda em português, mas é praticamente fácil de traduzir isso aqui, tá? Então, aqui, ó, nós temos a parte. Vamos lá, vamos com calma. Aqui a gente tem a matriz por fora, tá vendo? A matriz mitocondrial, tá? Onde está aqui, ó, a matriz mitocondrial. Aqui nós temos as cristas mitocondriais. Isso vai ser importante para a gente depois. Quando a gente for trabalhar metabolismo, tudo bem? Quando a gente for trabalhar metabolismo. Então tá. Então aqui a matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial, aqui fora, crista mitocondrial. Tá? Na crista mitocondrial, a gente tem o DNA mitocondrial. A gente tem ATP sintetase. A gente tem ribossomo. Tudo bem? Isso é importante. Pronto. A gente saber isso. Fechou. Qual é a função da mitocôndria? A função da mitocôndria é realizar a respiração celular. Então, a função da mitocôndria é pegar moléculas orgânicas que vão reagir com oxigênio e vão liberar CO2 e água. Esse processo aqui, ó. Esse processo aqui todinho que acontece. Tá? Isso aqui, galera, você vai guardar na manga. Porque isso aqui a gente vai estudar no próximo conteúdo de metabolismo celular. Ok? De metabolismo celular. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ficou difícil de ver aqui, né? A matriz é aqui, ó, por fora. É como se aqui fosse oco, aqui por fora, aqui, ó. Certo? Aqui é a matriz, isso aqui é cheio de líquido. Tudo bem? A crista é aqui. Tá? Algumas características. Elas apresentam capacidade de autoduplicação. Elas são de origem exclusivamente materna. Isso é louco. Presta atenção. O que acontece? Veja isso aqui. Veja isso aqui. Quando o espermatozoide ele vai chegando perto do óvulo, o espermatozoide, a mitocôndria é responsável pela produção energética. Então, a mitocôndria produz energia e esgota toda a sua função ali quando o espermatozoide vai chegando no óvulo. Tudo bem? Beleza? Então, todos os espermatozoides masculinos, eles... Desculpa, vamos lá. Todas as mitocôndrias dos espermatozoides masculinos, eles morrem. Todas as mitocôndrias morrem. A mitocôndria que é passada de geração para geração é a mitocôndria da mulher. Ok? Então, a mitocôndria que vai gerar energia para a primeira célula viva é a mitocôndria da mulher. A mitocôndria do óvulo. Então, aqui nós temos a mitocôndria, DNA mitocondrial da bisavó, o DNA mitocondrial da avó, DNA mitocondrial da mãe
o DNA mitocondrial da filha. Ok? Que foi passado de geração em geração. Inclusive, o menino nasce com o DNA mitocondrial da mãe. Ok? Então, vamos supor que você não sabe quem é a sua mãe. Sei lá, você foi trocado na maternidade. Espero que ninguém aqui passe por alguma crise existencial por causa disso. Tá? Mas vamos supor que você foi trocado na maternidade. E aí, você precisa saber quem é a sua mãe. Você tem a desconfiança de quem é a sua mãe. Qual é o DNA que você pode fazer? Você pode fazer o DNA mitocondrial. Ok? No DNA mitocondrial, você vai saber quem é que é, então, a sua mãe. Beleza, galera? Pessoal, pronto. Hoje, a gente vai parar aqui na mitocôndria. Alguma dúvida? Eu vou parar de gravar a aula. Espera aí, só um minuto.